Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e hoje a gente está falando de refluxo. E aí, num bate-papo aqui que a gente estava conversando no intervalo, porque daí a gente vai, doutor, isso pode acontecer, não pode? Porque a gente tem dúvida aqui, a equipe que trabalha tem dúvida. E o Will aqui, que é o nosso diretor de estúdio, dá um beijo aí para o Brasil, Will, manda beijo. Acabou de fazer uma pergunta sensacional, que ele é que vai fazer. Dá um bastão aqui para mim. Vem cá, Will, você vai participar como auditório. A gente não tem nosso auditório virtual, então a gente também tem aqui o nosso auditório, como que a gente diz? Online, in loco, entendeu? Vem cá, Will, chega junto. Porque essa pergunta, gente, é muito interessante. Eu quero que o Will pergunte pro doutor. Will, vai lá. Pode perguntar. E aí, doutor, o câncer é... Que é, meu Deus do céu? Ih, ele ficou nervoso, gente. É assim, ó. Não, vai, respira. Se Então, vamos lá. o refluxo... O refluxo pode causar câncer de esôfago? Boa! O refluxo pode causar o câncer de esôfago. Eu não tinha pensado, não tinha ligado uma coisa a outra. E ele acabou de fazer essa pergunta no intervalo e eu achei tão pertinente que eu falei, não, ele vai fazer. Sim, claro. É uma das maiores incidências de câncer do aparelho digestivo, é o de esôfago, e uma das causas é o refluxo. O refluxo ele causa uma mudança das células do esôfago, onde isso pode predispor a aparecer o câncer. Então, por isso a preocupação de tratar o refluxo. Nós não podemos subestimar os sintomas. Os sintomas estão persistentes, a gente tem que procurar tratar, procurar cuidar, procurar um médico, procurar uma nutricionista para prevenir, uma fono, para a gente conseguir ver se isso a gente consegue prevenir para poder não ter uma doença grave como um câncer. Ô, doutor, você sabe que cada dia que passa, a gente aqui no consultório, eu ia falar, mas acaba sendo um consultório porque é o seu consultório médico particular. Mas a gente aqui no estúdio, a gente sempre conversa com os especialistas que, assim, a medicina tá tão legal que a gente percebe esse conjunto, né? É a equipe multidisciplinar hoje que faz toda a diferença. Então, a gente está aqui conversando de refluxo, tá aqui o doutor, que é o gastro, tá a Paty, que é a fono, tá ali a Gabi, que é a nutricionista. Então, toda essa equipe pode, junto aí, cuidar de você de uma forma melhor e te levar para o caminho realmente, né, da cura, né? Isso é muito legal, não fica algo mais amarrado em uma só especialidade, né? E eu quero mandar um beijo também para todo mundo que está participando aqui com a gente através do nosso Instagram, que é o @maissaudáveloficial. Jaqueline9329, Cissa, tô assistindo você, não perca o seu programa por nada. Adorei isso. Não perca o seu programa por nada. Ó, um beijo, minha linda. Muito obrigada pela sua companhia, tá bom? Te amo, você é maravilhosa. Também te amo. Aí tem o Cláudio aqui também que diz que o programa tá lindo, quer saber cor de esmalte, depois eu te conto a cor do esmalte, viu? Vou responder aqui pra você. É preto mesmo, meu gato. E aí a gente tem aqui, ó, a Franzinha Freitas. Fran, beijo. Ela diz o seguinte, Cissa amada, engasgo tem a ver com refluxo? Boa pergunta, Fran. Engasgo tem a ver com refluxo? Tem, justamente por causa disso. Tem um mecanismo da deglutição que tem que estar funcionando. Se ela começa a ter alteração, ela pode levar a alguns distúrbios, né? E o refluxo é um deles, porque aí o funcionamento não está acontecendo. Então, o soluço também tem a ver com refluxo? Quando a gente começa... Porque quando eu percebo que eu tô aí com refluxo, tal, que alguma coisa está desregulada comigo, eu percebo exatamente esse sobe e desce do alimento, né? Isso é real. E eu também percebo que eu fico meio assim... Sabe assim, meio que engasgada e meio que um soluço. É isso mesmo? O soluço ele é provocado por uma irritação do diafragma. Então, a inervação do diafragma passa bem pertinho do esôfago. Então, se a gente tem algum refluxo que causa um processo inflamatório naquela região, a gente vai ter alguns sintomas como o soluço. Perfeito. Agora que a gente entendeu, né, o que é o soluço, o que causa, eu quero agora tratar. Mas antes do tratamento eficaz, específico, final, vamos falar de prevenção um pouquinho. Como que a gente pode prevenir o refluxo? Daqui a pouquinho eu vou aí na Gabi para ela falar dos alimentos que a gente deve consumir, mas eu quero falar aqui com o doutor com gastro e com a Paty Fono. O que a gente deve fazer para não apresentar esse quadro de refluxo futuramente? Eu acho que esse é o maior enfoque. Eu acho que a gente não tem que pensar na doença, a gente tem que pensar em como prevenir a doença. Eu acho que antes de ter a doença, a gente tem que já pensar em antes de prevenir. Que seria o quê? Aquilo que a gente está conversando.
o hábito de correr, hoje em dia, essa correria, essa coisa de estresse, ansiedade, tudo isso a gente mudando esses hábitos, o modo de se alimentar, o que se alimentar, eu acho que isso faz com que nós não tenhamos o refluxo e não pensamos na doença. Então, acho que o segredo aí é a prevenção. Eu acho que o ato de comer ele deve ser pensado, né? Então, assim, mastigar direito, porções menores, respeitar espaço de tempo, você não falar enquanto come, porque você engole ar junto, então você vai ter aí um problema também de deglutir tudo isso, de digestão. Então, assim, é realmente pensar que estou para comer e nisso eu vou pôr todo o meu foco, né? Que a gente está na internet, está comendo, está falando, então... A questão aí, por exemplo, você falou da mastigação, né? Que ela deve ser devagar, que ela deve ser pensada. Gente, para pensar. Quantas vezes você parou realmente, está se alimentando e você está consciente naquilo que você está fazendo? Porque você está comendo, você está se alimentando e muitas vezes sua cabeça está em outro lugar. E isso faz um mal danado. A gente está vendo aqui no nosso Mais Saudável. E aí você falou da mastigação, eu parei e pensei. Eu falei, nossa, realmente, eu estou comendo muitas vezes, conversando. Eu estou comendo muitas vezes, pensando no que eu vou fazer. Né? É difícil a gente sentar e realmente dar atenção total àquilo que está acontecendo. A questão da mastigação, a gente deve mastigar, criar o hábito de mastigar quantas vezes o alimento antes de engolir? Na verdade, assim, a gente não tem muito quantas vezes. Tá. O importante é que você faça isso bilateralmente, que você mastigue Quando realmente... você diz bilateralmente, de um lado e de outro. E do outro. Usar Eu tô os dois mastigando aqui, lados. ó. Bora aqui, ó. Tô mastigando, né? Finge que eu tô comendo aqui uma bolacha. Não precisa fazer a cabecinha, tá? É só pra... Não é? Isso, para usar os dois lados Tá. de maneiras iguais. Comer até que você tenha certeza que já se formou um bolo alimentar. Não vai engolindo a coisa em pedaço, né? Porque isso vai gerar muito mais dificuldade para digerir. Então, assim, mastigar até que você sinta que tudo foi triturado, tudo virou um bolo, né? A coisa tem que virar uma massinha dentro da sua boca para que aí você possa engolir. Agora, a gente tem uma questão, né, que os antigos diziam muito, por exemplo, e eu já fiz, eu coloco muito no hábito isso aí, vou falar para vocês, é que hoje eu não tomo mais leite, né? Mas antigamente, quando eu tinha azia, assim, minha mãe dizia, vai lá e toma um copo de leite gelado que passa, né? E aí, qual é a relação do leite com a azia, Gabi? A gente estava falando disso, né, Gabi? O leite, ele é um alimento mais básico, né? Então ele não tem ele não é ácido. Então, a gente estava até conversando mesmo nos bastidores, ele pode aliviar a azia momentâneo. Então, aquilo pode, para algumas pessoas, ajudar momentaneamente a passar aquela queimação, né? E o sintoma de azia. Mas também não é um tratamento para o refluxo, apenas alivia os sintomas de queimação para algumas pessoas. Mas funciona, gente, e o danado da coisa é que funcionava, doutor. Eu ia lá e falava assim, olha, eu tenho certeza que mãe sabe de tudo, né? Mãe sabe das coisas. Mãe, um beijo, tá bom? E aí ela dizia, vai lá, toma o leitezinho que passa. E tomava e realmente sentia aliviar mesmo esse sintoma. Outra questão, que a minha irmã até sempre me coloca também, é a questão do leite de magnésio. Ajuda. A queimação? A dissolver, porque a gente tem aquela pastilhinha. Tem muita gente que Sim. assim, ó, tô com uma azia, não, gente, ó, aí vai aqui no bolso, já pega aquela pastilhinha, ó, põe aí a pastilhinha, porque essa pastilhinha é daquele leite de magnésio e Sim, tudo mais, sim. né? Ajuda mesmo? Vai também ajudar no momento, a melhorar o sintoma momentâneo. Nada como se fosse um tratamento. São coisas pontuais, assim como às vezes Paliativo. um copo de água bem gelado alivia aquela queimação. Mas são pontuais. São sintomáticos. São né? sintomáticos, Exatamente. perfeito. Agora, por exemplo, doutor, o enjoo, ele pode ser um sintoma do refluxo também? Quem tem muito enjoo. Do nada, eu tô enjoado. Pode ser alguém que vá ter um refluxo futuramente? Pode. E o enjoo é um sintoma bem inespecífico, vamos dizer assim. Não é específico do refluxo, mas pode estar associado a uma má digestão. A má digestão também faz parte da digestão da pessoa, que pode estar associado ao refluxo. Isso a gente tem que ver um conjunto, não só o enjoo, né? Ó, deixa eu falar uma coisa. Essa pergunta do enjoo veio aqui pra mim, né?
você tem que tomar cuidado pra ver se você não tá grávida, tá bom? Porque o enjoo também tem muita relação com gravidez, tá? Tomara que não. Se tiver, eu vou ser tia. Ê, lá em casa, coisa boa. Agora aqui, Gabi, a gente vai falar um pouquinho do que a gente deve comer, né? A gente tá falando aqui dos paliativos, do que muita gente antiga, de repente minha mãe, minha avó, fala assim, você toma isso, toma aquilo, outro, e realmente dá certo. O que a gente deve comer? Vamos começar aqui pelo brócolis, é bom? Os vegetais em gerais, né? Bem cozidos, pode comer. O principal são coisas que nós já falamos, eles falaram anteriormente. Diminuir o volume, tá, da alimentação e fracionar mais, então não comer com muito volume. Quando for alimentos mais durinhos, procurar deixar cozinhar bem, né, para eles ficarem mais molinhos e a deglutição ser mais fácil. Frutas não cítricas, né? Então, assim, maçã, banana, o morango, essas frutas menos cítricas, elas podem ser consumidas. Ter uma alimentação não muito gordurosa, tá? Então, por exemplo, vou fazer um macarrão. Tá. Faz ele com legumes, ao invés de usar o molho de tomate. Eu vou falar pra você, fica muito gostoso. Eu faço isso, mas assim, mas muito. Quem me conhece sabe, eu tô sempre comendo minha massinha integral ali, com uma escarola, com uma berinjela, com uma abobrinha. Eu adoro. É ótimo, né? Preferir proteínas, então assim, carne mais magras, né? Evitar coisas muito gordurosas mesmo. Pode consumir também laticínios, né, magros, então assim, com menos teor de gordura. Em geral, isso é mais assim, ter uma alimentação equilibrada, tá? Tem os alimentos mais fortes que a gente deve evitar, que foi o que eu falei no bloco passado, mas a alimentação é uma alimentação regrada. Sabe o que eu gosto de falar? Gente, come comida de verdade. Isso. Sabe? Aquela comida que tua mãe, que tua avó faz, aquela comida boa que a gente tem na mesa, que é o arroz, que é o feijão, não é não? Uma salada, legumes, um franguinho, um peixinho, porque tudo isso vai te dar aí, ó, uma vida, uma qualidade muito maior, certo, Gabi? Com certeza. Não é boa essa dica? Eu adoro. Eu sempre coloco ali na minha comida e eu cozinho muito, eu gosto de cozinhar. Quem me conhece sabe, eu já fiz várias receitas aqui pro programa. Eu tô sempre correndo atrás disso. De um peixe, de uma proteína magra, né? Que é um franguinho, que é uma clara de ovo. Então, quando a gente se alimenta bem, diminui aí essa disposição para você ter um refluxo, tá? Aqui a gente só te dá dica boa. Diz aí, e agora eu vou te dar uma dica. Mas para tudo, para. Para tudo. Tá falando no telefone, desliga, tá lavando louça, para, joga o prato, cuidado pra não quebrar, tá? Tira a esponja do lugar, para com a vassoura, senta no sofá e olha só o que eu quero te dizer, porque eu quero levar saúde pra dentro da sua casa, que é o que a gente faz todos os dias aqui. Pra quê? Gente, pra você ter o quê? Disposição, raciocínio rápido, concentração e, claro, né, muita saúde. Por isso, eu indico aqui o ômega 3 da Vitier. Gente, eu consumo o ômega 3 e eu recomendo porque eu adoro, me faz muito bem, realmente. E aqui, o da Vitier, ele é riquíssimo em EPA e em DHA, que são aí aquelas substâncias que os médicos, né, do mundo inteiro tanto recomendam. E aqui no nosso Mais Saudável, também, a gente já ouviu muito sobre o DHA e sobre o EPA, né? Por quê? Porque ele atua aí no cérebro, melhorando aí o quê? A sua memória, a sua concentração, a sua capacidade mesmo de raciocínio. Aí você fala assim, mas e no organismo? Como é que ele vai agir? É fácil, gente. Ele vai ativar aí a sua circulação sanguínea, vai combater as inflamações e isso, gente, tudo isso vai fazer aqui, ó, o seu ômega 3 da Vitier, que é um excelente tratamento aí para prevenção de tantas doenças. Doenças aí como artrite, a osteoporose, a diabetes, vários tipos aí de dores no corpo. Sabe o que é legal? Vai ajudar você a regular a pressão arterial, alivia os sintomas da TPM, da menopausa, que a gente sabe o quanto é chato, o quanto é desagradável. Porque, gente, a maioria dessas doenças, elas são causadas por inflamações e pela má circulação do sangue. Então, quando você toma aqui o seu ômega 3 da Vitier, tudo tá resolvido. Você tá esperando o quê? Para pegar o telefone e para ligar para sua saúde. Gente, liga agora para o 0800 0244 231. Eu vou repetir. Tá do lado do telefone? Pega aí o telefone e começa a ligar junto comigo. 0800 0244
231. Ligou? Por que eu quero que você ligue? Porque o ômega 3 da Vitier, ele é sim um potente antioxidante, ou seja, ele combate o envelhecimento, além, claro, né, de regular os níveis do bom colesterol, também combate o mau colesterol. Você quer, não quer? Qualidade de vida? Então, tá esperando o quê? Adquira agora o seu ômega 3 aqui da Vitier, ligando para o 0800 0244 231. E olha só que legal! Adquirindo agora o seu kit saúde, você vai ganhar da Vitier o óleo de cártamo, gente, que é aquele, sabe, verdadeiro, ó, seca a barriguinha? Pois é. Tudo isso porque ele ajuda aí no combate da gordura localizada, diminui aquela cinturinha, aquele abdômen, tudo que a gente não gosta, tá bom? Então liga, peça aí o seu ômega 3 da Vitier junto com o seu óleo de cártamo, que é a combinação perfeita para você que quer emagrecer com muita saúde. E essa promoção, gente, vale agora, já nesse momento. Então não para pensar não. Pega o telefone e liga 0800 0244 231. Você quer qualidade de vida? Então pega o telefone, liga, vou dar de novo, hein? 0800 0244 231. Vitier, você arrasa, viu? Adoro. E ó, você aí em casa, não descola, fica comigo, porque eu vou e volto voando sempre mais saudável.